Nós não podemos sair do círculo vermelho. Só que a cada dia, alguma coisa vai tentar tirar a gente de dentro dele. Olha, o primeiro problema chegou. E esses mobs vieram pra atrapalhar a gente a ficar no círculo. Essa foi por pouco. Mas nós vamos passar ainda por todos esses ataques. E o último a ficar no círculo ganha 10 mil reais. E o dia tá começando agora. Então a gente ganhou o criativo dentro do círculo. Atos, eu não sei qual bicho que vai vir atacar. Por isso já vou começar a minha proteção. É melhor eu começar a proteger meu lado também. Só que eu não vou fazer essa proteção igual a do James. Essa proteção dele tá horrível, quer saber? Eu vou fazer uma base de vidro. Assim eu vou ver o monstro que tá vindo atacar. E eu também vou ver o James sendo tirado do círculo dele. Eu não vou ser derrotado. Eu tô fazendo aqui uma torre de vigia, onde eu vou ficar vendo vocês perdendo, seus bobões. Isso é o que você pensa, só que essa não. Já tá no meio-dia, esse dia tá passando muito rápido. Matheus, faz alguma coisa. Eu vou usar esses andames pra me proteger e assim eu consigo subir bem rápido pra fugir dos monstros. Essa ideia é um pouco ruim, mas tá bom, pode funcionar. E agora eu tô fazendo umas muretas como se fosse aqueles castelos. Porque assim, se vier algum monstro, eu posso me esconder atrás e eu ainda vou enxergar. E aí eu posso atacar por aqui. E falando em ataque, é melhor eu pegar uma espada um pouco melhor. Eu vou colocar esse dispenser aqui com um balde de ácido dentro dele. E quando eu apertar esse botão, vai sair um balde de lava de dentro desse dispenser. E eu vou mostrar pra vocês como funciona. É só eu colocar aqui no chão que os blocos começam a derreter. Olha que maneiro. E o sol tá se pondo. E o problema chegou. Essa não é uma bola rolante. Ela tá vindo pra minha base. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ainda bem que eu coloquei armadilhas. Ah, eu vou usar o ácido já pra acabar com o Atos. Olha, o ácido tá escorrendo e tá começando a quebrar os blocos da base dele. Ei, que é isso? Que maneiro. Ah, não! O James quebrou minha barreira com ácido e a bola conseguiu entrar aqui. Eu tenho que desviar dela, senão ela vai me tirar do círculo. Tá dando certo. Não sai daqui, bola. Pera, já sei. Se eu der uma espadada nela, ela vai pro lado do James. Toma! Ei, calma aí. Por que ela tá vindo pro meu lado? Ela me derrubou da minha torre. Tomara que você saia do círculo, Não, bobão. Não, eu não vou sair do círculo. Mas pera, por que a bola tá indo embora? É porque já tá amanhecendo de novo. Eu até voltei pro criativo. Ufa, eu quase fui derrotado. A bola nem veio na minha direção, ela ficou com medo dos meus círculos. O James me atrapalhou, vai ter volta. Mas eu preciso construir logo, porque o próximo problema vai chegar em um dia. O maior problema de todos é que eu não sei que monstro que vai vir. E é por isso que eu tenho que fazer uma base que me proteja contra qualquer um. Até mesmo contra os meus inimigos, o Matheus e o James. Tudo isso sem sair desse círculo. Isso vai ser difícil. Eu movi a minha torre bem pro meio do meu círculo. E agora vou levantar aqui, ó, uma bandeira com as minhas cores pra ninguém tentar invadir. Porque se algum monstro ver, vai ter medo e vai embora. Ah, eu sou muito esperto. Dessa vez, ao invés de usar vidro, eu vou usar ferro reforçado. Porque se o James tentar usar ácido de novo, não vai funcionar. É importante eu fazer essa barreira ao redor do meu círculo, porque assim, se o monstro me empurrar, eu não vou ser jogado pra fora do círculo. E dessa vez eu vou fazer com 2 de altura. Assim é impossível qualquer coisa me jogar pra fora. Como a minha base deu certo, eu só vou reforçar ela, colocando 2 torres em cada ponta e fazendo uma ponte no meio pra conectar elas. Assim eu posso me esconder por cima delas e me locomover bem rápido. Eu tenho certeza que o Atos vai querer se vingar de mim. A mesma coisa do Matheus. Por isso, eu vou usar essa flare que vai jogar um item pra cima. E um avião vai me dar itens fortes pra me proteger do Atos e do Matheus. Olha, o avião já tá vindo. E ele vai jogar um baú com itens pra mim. O James acabou de usar um sinalizador. Você é maluco por acaso? Você não percebeu que a gente tá no criativo? Mas tá vindo itens que eu não consigo. Olha, caiu um baú aqui. E dentro desse baú, peraí, só vem um item ruim de comida. Como é que eu vou me proteger usando essa maçã? Enquanto o James continua perdendo tempo, o dia já chegou na metade. E eu tive uma ideia muito boa. Eu peguei essas dinamites aqui e vou fazer uma proteção aqui do lado de fora da minha base. Eu só tenho que tomar cuidado pra não pisar fora desse círculo. Pra fazer essa proteção, eu vou colocar ejetores e colocar a dinamite dentro com um botão. Assim, se o monstro estiver vindo na minha direção, eu aperto e ele lança. Isso aqui vai ser muito útil. Eu vou fazer pra todos os lados, inclusive uma pro lado do James, pra caso ele tente fazer alguma gracinha. Ei, eu não tô fazendo nada. É, mas olha só se você fizer. Ei,
Para de destruir meu círculo! Então quer dizer que o Atos tá usando o dinamite contra o James, é? Então se ele pode, eu também posso. Bom, o James já foi atacado, então eu vou ser bonzinho. Toma essa aqui, Atos! Que isso? Não, para com isso! Você tá destruindo o meu círculo, toma essa você também! Que cara mais chato! Toma pra você aprender! Não! Ai, não vale. O que não vale é você me atacar injustamente! Enquanto eles brigam, eu tô fazendo o meu plano. Eu tô colocando comida bem aqui na frente, pra quando o próximo bicho vier, comer essa comida. E pra ter certeza que ele não vai entrar por outro lugar do círculo, eu vou colocar essas armadilhas bem aqui, ó, em cima desse muro que eu construí. O Matheus acabou com a minha base, mas isso até que me deu uma ideia! Se por acaso o monstro que vier for uma minhoca faminta, ela vai conseguir cavar por baixo. Então eu tive uma ideia perfeita. Eu vou fazer do limão uma limonada e aproveitar que o Matheus quebrou o meu chão e trocar também por ferro reforçado. Mas essa não, o sol tá quase se pondo, eu tenho que ser mais rápido. O próximo problema já vai chegar. Eu queria tanto saber qual vai ser o próximo monstro. Pronto, concluí meu restaurante. Quando o próximo monstro vier, ele vai parar aqui, vai ficar com a barriga cheia e não vai atacar minha base. Ele vai direto pra do Atos. O sol tá se pondo. Eu fiquei no sobrevivência e tem um dragão vindo pra cá. Essa não. Deve ser ele que vai tentar tirar a gente do círculo. Por que ele tá vindo logo pra minha base? Isso, ataca ele mesmo. Aí ele tá colocando fogo em mim. Sai daqui, dragão. Eu vou usar as TNTs pra espantar ele. Sai daqui, sai. Tá dando certo. Ele não gosta do barulho das explosões. Agora ele tá indo pra base do James. Ei, calma aí. Dragão aqui, ó. Comidas no capricho pra você. Eu não tô com minha base, não. Olha, tá saindo coraçãozinho. Ele gostou da comida. O quê? O dragão tá comendo a comida do James. Boa! Agora eu consegui montar um dragão. E vou tacar a base do Matheus desse jeito. Toma! Ai, não, para. Tá pegando fogo, bicho. Eu fazer churrasquinho da sua base. Apaga, apaga, apaga. Ai, para com isso. Matheus, o James não pode ter um dragão. Isso é injusto. Ainda bem que eu preparei um arco e algumas flechas. Me ajuda aí, Atos. Ataca ele. Eu tô Que tentando. isso? Para de me atacar. Ai, eu vou jogar uma bola de fogo no Atos também. Toma! Não adianta. As flechas são envenenadas. Esse dragão já era. Toma! Ai, não! Não! Meu dragão! O que você fez com ele? Boa, isso aí, Atos. Acabou com ele. É injusto você ter um dragão. E eu voltei pro criativo porque começou outro dia. Quer saber? Pro próximo monstro eu vou fazer uma base bem melhor que essa, tá? A minha base ficou inteira. Isso quer dizer que eu encontrei um bloco muito resistente. Eu vou aproveitar que esse bloco aguentou e vou fazer um segundo andar aqui embaixo, usando esse mesmo bloco pra proteger. E aqui embaixo não vai ser uma sala qualquer. Eu vou fazer uma sala de comando pra eu conseguir vigiar o monstro que vai vir. Ai, que raiva do Atos e do Matheus. Eles derrotaram o meu dragão. Por isso eu vou me vingar deles, usando essas bolas de fogo assim, desse jeito. Quando a bola de fogo acertar a base deles, com certeza ela vai destruir e eu vou ganhar o dinheiro. Pra isso eu vou construir aqui um lançador de bolas de fogo que vai ficar em volta do meu círculo, desse jeito. A minha base foi completamente destruída pelo dragão do James. Aí, ô James, você não tinha mais nada pra fazer, não? Eu tenho, eu quero ganhar os 10 mil. Quem vai ganhar vai ser eu, sabe por quê? Porque agora eu vou construir a minha base, protegendo ela com lasers. É só rodear ela toda desse jeito e colocar na parte de cima também. Eu vou ficar super protegido. Terminei de abrir um espaço aqui embaixo da minha base. Esse tamanho já ficou bom. Só que eu quero que ela seja tão indestrutível quanto lá em cima. Por isso eu também vou usar ferro reforçado aqui embaixo, bem assim. Inclusive, aqueles dois nem sequer desconfiam que eu tô fazendo o segundo andar. Eles estão mais preocupados em brigar. Então eu vou aproveitar que eles estão distraídos e vou continuar fazendo isso aqui escondido. Agora, pra minha máquina funcionar, eu só preciso cercar toda ela com redstone desse jeito e colocar um botão. Deixa eu ver se já tá funcionando. Olha, tá funcionando. Eu só preciso agora colocar aqui, ó, dentro de cada um desses dispensers, bolas de fogo. Assim. E agora, apertar esse botão. Desse jeito. Peraí. Não deu certo. Ai, eu vou ter que trocar o bloco. Ai, não funcionou usando essa bola de fogo gigante. Por isso eu vou ter que usar essa outra bola de fogo aqui normal. E só pra mostrar pra vocês que realmente funciona, é só colocar essas bolas de fogo aqui e apertar esse botão e olha.
Deu certo. Terminei de reforçar a parte de baixo inteira. Eu também preciso colocar aqui uma escada pra eu conseguir descer e subir sempre que eu precisar. E eu posso começar a fazer minha sala de controle. A primeira coisa é que eu vou colocar algumas mesas de trabalho aqui que eu vou precisar. Como, por exemplo, essa mesa aqui que me ajuda a criar feitiços. Por exemplo, eu posso pegar esse feitiço aqui de veneno e colocar nesse livro. E quando eu colocar esse livro aqui na minha cintura, eu consigo lançar um feitiço de veneno em qualquer um que tiver na minha frente. Essa mesa pode ser útil, então fica aqui. E tem uma coisa que eu quero muito colocar também, que é esse radar. Ele vai ficar bem aqui. Esse radar me mostra de que lado o monstro tá vindo. Eu só preciso ligar ele e olha, o monstro tá vindo daquela direção. O que quer dizer que a primeira base que ele vai atacar é a do James. Aquele James vai sair do círculo e quem vai ganhar os 10 mil reais sou eu. Ai, eu perdi meu tempo. Esses lasers aqui não funcionam. Eles estão todos brancos. Eles têm que ficar vermelhos. Desse jeito. Então vou usar esse outro bloco, esse amplificador e esse outro laser aqui. Com a Bedrock, né? Porque senão ele vai infinitamente pro céu, ó. Agora eu só preciso ir rápido o suficiente pra me proteger antes que o monstro chegue. Preciso trocar todos esses blocos o mais rápido possível. Construí aqui o meu lançador de bolas de fogo. E eu vou mostrar pra vocês como funciona. É só clicar aqui. Uou! Sobe um círculo gigante cheio de bolas de fogo. Com isso eu vou conseguir derrotar o monstro. Eu também vou atacar a base dos meus amigos. Eles vão ver só. Agora eu vou trocar essa torre que eu construí aqui e vou fazer uma casa mais protegida. E pra construir a base, vou fazer ela de madeira, desse jeito. O James até que me deu uma ideia usando esses pedestais de comida. Inclusive, valeu, James, boa ideia. Sai daqui, ó. Eu tô te agradecendo aqui, ó. Obrigado. Tá Muito obrigado. Na minha base. Nossa, cabeça de lâmpada. Obrigado, você é muito legal. Eu acabei com a base dele, mas a ideia foi boa mesmo, galera. Eu também vou usar esses pedestais. Só que eu não vou usar pra colocar comida, igual o James. Ele foi tonto, ele usou do pior jeito possível. Na verdade, eu vou usar ele pra colocar arsenais. Olha só, tem vários tipos de arcos diferentes que eu posso colocar aqui. E se por acaso o monstro chegar e eu não tiver preparado, eu venho aqui, pego bem rápido e acabo com ele. Não só isso, galera, eu também vou colocar alguns tridentes, porque é muito bom contra monstros marinhos. E desse lado eu vou encher de espadas diferentes, espada de fogo, de gelo, de raio. Todo bicho que vier eu vou estar preparado. Só que ainda tem uma coisa faltando. Eu vou pegar uma armadura de mecha. Essa é uma das melhores armaduras que tem no jogo por um motivo só. Quando a gente veste ela, ela coloca várias informações na tela. A vida do inimigo, a coordenada. Isso aqui vai ser muito bom pra lutar. Por enquanto eu vou deixar ela aqui no Armor Stand. E no meu arsenal eu também vou deixar um jetpack pra caso eu tenha que voar. Mas isso aqui ainda tá incompleto. Deixa aí nos comentários quais ideias vocês usariam pra colocar aqui e se defender. Eu tô ficando totalmente sem ideia do que fazer. Aê, consegui arrumar todos os lasers. Mas pra me ajudar um pouquinho mais, eu vou colocar essas armadilhas aqui na bota pra me proteger ainda mais. Fiz aqui a minha base e ela é feita totalmente de madeira. Ela é bem melhor do que a do Matheus e que a do Atos. E pra me vingar do Atos também, eu vou ficar aqui com essas bombas e vou jogar bem naquele buraco ali, ó, da base do Atos. Desse jeito assim, ó. Ai, eu segurei demais. Joga e caiu lá mesmo. Ei, que isso? Acabou de cair uma granada aqui dentro. Isso foi você, James. Eu não fiz nada, foi o Matheus. Esse Matheus, ele vai ver só pra não mexer mais comigo. Eu acabei de pegar uma bazuca. E pensando bem, é até uma boa coisa pra eu deixar aqui em um dos pedestais. Eu vou tirar um dos tridentes e colocar uma bazuca. Mas eu peguei essa bazuca porque eu vou me vingar do Matheus por ele ter jogado uma granada. Ô, Matheus, toma essa. Não mexe comigo. Por que você fez isso? Eu nem fiz nada com você, seu bobão. Fez sim. Essa base do Matheus tá forte mesmo, nem quebra. Você não vai conseguir fazer nem cosquinha em mim. Nossa, a base dos dois tá muito bem protegida. Até mesmo a do James tá muito boa. Eu tenho que melhorar mais a minha. Eu não posso sair do círculo antes daqueles dois. E é por isso que antes de entrar aqui na minha base, eu vou fazer mais uma proteção. Eu não posso deixar que tenha falha nenhuma. E a minha porta vai ser com senha. Assim, só eu vou poder entrar no meu arsenal / sala de controle. O
sol já tá quase se pondo. Eu não tenho mais tanto tempo. E é exatamente por isso que eu vou fazer o último reforço da minha base. Usando vidros vermelhos e laranja, eu vou fazer uma cúpula de vidro na parte de cima, que vai tornar a minha base impenetrável pra qualquer monstro. Eu já passei pro sobrevivência. Isso quer dizer que o próximo problema já tá chegando. Eu preciso descobrir qual é o problema antes. Ô, James, você já tá enxergando? Uma granada? Ai, ele colocou o vidro lá em cima. Ei, Atos, tá vindo um tornado. Ai, é melhor eu descer aqui na minha base. Pelo menos um tornado normal. Eu posso atacar a base do Atos e do Matheus e acabar com esse tornado com minhas bolas de fogo. Toma. Olha só, desse jeito eu consigo, hein? Ei! O James piorou a situação. Ele transformou o tornado que era normal em um tornado de fogo. Ah, não. Deixa eu entrar de volta na minha base e vou ficar aqui dentro bem escondido. Eu preciso entrar na minha base também e descobrir o que eu posso usar contra esse tornado. Talvez uma espada de gelo funcione e a minha armadura que me dá resistência a fogo. Agora sim eu tô protegido contra aquele tornado. Ah, não. O furacão tá colocando fogo na minha base. Ai, sai daqui, furacão de fogo. Ai, eu tô pegando fogo. Peraí, a minha base tá pegando fogo mesmo. E a madeira tá sendo consumida. Para de pegar fogo, para. A minha base vai ser destruída assim. O James se deu mal e a base dele tá sendo destruída. James, sai do círculo. É o melhor pra você. Eu não vou abandonar o círculo. E agora o furacão tá indo pro lado do Matheus. Ai, essa não. Ele tá colocando fogo em tudo. Eu vou ficar sem espaço. Ai, o que eu faço? Eu não posso sair. Eu vou ficar sem espaço. Não vai ter jeito. Eu vou ter que sair. O Matheus saiu do círculo. Essa é a melhor notícia. Isso porque só sobrou eu e o James. E o James nem tem mais base. A minha base pegou fogo. Só que outro dia começou. E eu já tenho que melhorar demais se eu quiser ficar com aqueles 10 mil reais. A minha base já tá completamente protegida. Eu não preciso fazer mais proteções. Eu vou aproveitar isso pra fazer um segundo andar aqui no meu círculo. Dessa vez vai ser o andar pra eu descansar. Eu vou fazer um quartinho com uma televisão. Talvez eu coloque até um videogame pra ficar bem tranquilo. Limpei minha base inteira e tirei todos aqueles itens ruins que não estavam me ajudaram de nada. E olha a base do Atos, tá bem mais avançada do que a minha. A minha é só um muro velho. Por isso, eu vou usar esses blocos aqui de vidros que são indestrutíveis. Eu vou fazer uma cúpula pra ficar aqui dentro. E nada vai conseguir me atacar. Essa daqui é a área em que vai ser o meu descanso. Pra isso, eu vou fazer o mais confortável que eu puder. Eu vou usar essa madeira pra fazer pilares bem assim. E atrás eu vou colocar madeira pra ficar bem aconchegante. É tão bom não precisar me defender mais, já que a minha base tá indestrutível. Nenhum monstro consegue passar por aquela linha de defesa. Enquanto eu tô aqui melhorando a minha base, o Atos não tá fazendo nada, olha lá. Ele deve estar lá dentro da base dele descansando ou dormindo. Não quer saber? Enquanto o Atos descansa, eu vou melhorar a minha base. E minha cúpula tá quase ficando pronta. Terminei a estrutura, ficou desse jeito. E também já fiz a escada pra eu voltar pro meu arsenal. E pra caso eu queira voltar lá pra cima. Deixa eu ver o que o James tá fazendo. Ele tá fazendo uma cúpula igual a minha. Ficou com inveja porque a minha funcionou, né? É igual a sua. A minha é 10 vezes melhor. A sua tem esse negócio esquisito aí. Vamos ver se ela é melhor mesmo. Primeiro eu ativo essa TNT e agora eu ativo essa. O quê? Caiu, foi da minha base. Eu tô tentando acertar uma dinamite em você. É primeiro essa, aí eu espero um pouquinho e ativo essa. Ei, para com isso. Sai. E quebrou. Não quebrou, bobão. Quebrou sim. O quê? Quebrou mesmo. Deixa eu colocar aqui. Ela não vai quebrar, é vidro reforçado. Essa sua base tá muito ruim, James. É melhor você se preparar pra perder aqueles 10 mil reais. Eu vou me preparar pra ganhar. O Atos não sabe, mas aqui dentro do Minecraft tem essas minas terrestres. Qualquer coisa que encoste nelas, explode e sai voando. Como por exemplo esse porco. Se ele encostar ali naquela mina, tem porquinho encosta na mina, ele sai voando e explode. Isso vai acontecer também com o monstro que vier me atacar, porque eu vou cercar a minha cúpula com essas minas, desse jeito. Eu separei alguns itens aqui pra fazer a decoração do meu quarto de relaxamento. Por exemplo, nesse cantinho aqui eu vou colocar a minha cama. Eu vou colocar duas, porque eu gosto de dormir em cama assim, bem juntinha. E aqui no lado oposto eu vou colocar um sofá, aonde eu vou poder sentar pra assistir televisão. E é claro, eu também vou colocar aqui um videogame pra caso eu queira jogar. E também uma máquina de refrigerante pra eu sempre ter algo pra tomar. E desse outro lado eu vou fazer a área de diversão. Aqui eu vou colocar o computador
computador, aonde eu vou gravar vídeos. E eu também vou colocar uma máquina de jogos pra eu me divertir. Vou colocar um telefone pra eu ligar pro James e rir dele porque ele tá perdendo. A minha base de relaxamento tá pronta. E bem a tempo do sol começar a se pôr. E eu tô no sobrevivência. James, os monstros vão chegar. Tomara que você perca. Eu também. Ai, deixa eu sair daqui. Ei, Atos, você tá vendo algum monstro aparecendo? Eu não tô vendo monstro nenhum, que estranho. Atos, eu tô escutando um som de alguém cavando. É você, não é? O que você tá fazendo? Eu tô aqui dentro da minha base quietinho. Ei, que é isso? Ah, não, Atos, tem um monstro abrindo embaixo da minha base. E é um Cave Dweller. Ah, não. Ai, Atos, me ajuda, ele tá me atacando, ele entrou na minha base. Eu não vou te ajudar nada. Eu quero que você perca. Pera aí, é a Mana? O que ela tá fazendo aqui? Eu tenho que abrir pra ela. Entra logo. O Cave Dweller pode acabar com você. Obrigada, eu tava com tanto medo. Vem cá, Mana. Eu quero te mostrar o meu lugar especial. Esse é o lugar onde a gente pode ficar tranquilo. Enquanto o James tá sendo derrotado lá em cima, a gente vai ganhar 10 mil reais, Mana. Ai, esse monstro não para de me seguir. Eu já sei, eu tive uma ideia. Aqui tem minha cama. Eu vou me esconder embaixo dela. É só vir aqui e deitar embaixo da cama. Boa. Aqui o Cave Dweller não vai conseguir me enxergar. Olha, eu consigo ver ele. Ele tá andando, mas ele não consegue me ver. E olha, o Cave Dweller foi embora. Eu consegui. Me esconder embaixo da minha cama deu muito certo. Pelo visto, o Cave Dweller não acabou com o James. Eu vou acabar com você, Atos. Ah! Não, era o Mimicer. Eu deixei ele entrar na minha base. Eu tenho que pegar a espada pra lutar rápido. Acaba com ele. Não, ele tá destruindo tudo. Não, eu vou acabar com você. Você não vai destruir nada mais. Consegui, acabei com ele. Mas aquele bicho acabou com a minha base inteira. Ainda bem que eu não saí do círculo. A base inteira tá quebrada, vovão. É melhor você se preocupar com a sua base, porque o próximo monstro vai chegar em um dia. A parte boa é que dessa vez eu consigo ver o que tá vindo. É um tsunami enorme. Eu preciso me preparar pra dar um mergulho. E é por isso que a primeira coisa que eu vou fazer é pegar alguns equipamentos de mergulho, como esse capacete e essa armadura, pra eu conseguir respirar debaixo d'água. E pra eu conseguir nadar mais rápido, eu vou colocar essa calça e bota. O Atos é muito tonto de querer nadar. Isso não vai dar certo. Olha o tamanho daquele tsunami. Por isso, eu vou fazer uma parede gigantescamente gigante e eu vou ficar em cima dela. Assim, a parede vai impedir que o tsunami caia sobre a minha base. Mas eu não posso deixar a minha base assim, completamente aberta. Por isso eu vou usar blocos de prismarino que combinam com o tsunami pra fazer uma proteção contra essa água. Como eu sei que o tsunami tá vindo daquela direção, eu vou fazer uma espécie de bico de barco pra essa direção aqui. Fez a parede aqui, ela tá gigante. Só que pra ter certeza que ela vai conseguir impedir que aquele tsunami encoste na minha base, eu vou colocar aqui, ó, esponjas que vão absorver toda a água. Assim, toda a água do tsunami vai ser absorvida por essas esponjas aqui que tô colocando na parede. Terminei de fazer a proteção que vai segurar a onda, e eu vou ficar aqui atrás esperando. Mas eu tenho que fazer de tudo pra eu não ser jogado pra fora do círculo. E é por isso que eu vou usar mel, galera. Porque o mel é completamente grudento. Quando a gente sobe em cima, olha o tanto que gruda, mal dá pra pular. Aqui tem uma parede, que é a primeira forma de tentar impedir que o tsunami me derrote. Se ela falhar, tem a esponja. Mas se a esponja também falhar, vai ter aqui, ó, uma privada que eu vou colocar. Vou até deixar um botão aqui onde eu vou apertar a descarga e vai descer toda a água por essa privada. Mas ela tem que ir pra algum lugar. Por isso, eu tô colocando aqui, ó, um cano, que é por onde a água vai descer. E vou fazer esse cano ir até a base do Atos, onde a base dele vai encher de água. Isso vai dar muito certo. Aí, boa. É só colocar um cano bem ali, ó. Boa, tá bem na base dele. E puxar esse cano até aqui. Boa. Agora, quando dá descarga na água, a água vai ir até a base dele e vai inundar tudo. Eu reparei uma coisa, o James colocou na frente da base dele algumas esponjas. Isso pode me ajudar a ficar mais seguro. E essa não, o tsunami já tá muito perto. Isso porque já tá no meio do dia. É melhor fazer logo essa proteção com esponjas. Ei, você tá me copiando? Eu não tô te copiando, eu tô melhorando sua ideia horrível. Então chegou a hora de você provar que a sua ideia foi boa. Porque eu já vim pro sobrevivência e tô pronto pra nadar. O tsunami tá aqui mesmo. Ai, se ele chegar mais perto ainda, eu vou apertar essa descarga. Ele tá bem aqui. Aperta a descarga, aperta a descarga. Olha, tá dando certo. Tá absorvendo um pouco do tsunami. Por que que a minha base tá enchendo de água? As minhas esponjas estão ficando cheias de água. O meu plano tá dando certo. Tá dando certo mesmo? Mas toma essa pra você aprender. Seu bobo. Ai, que isso? Não!
O James foi jogado muito alto pelo tsunami e ele caiu fora do círculo. E a minha ideia de colocar a roupa de mergulho foi muito boa. Eu fiquei a salvo. E como eu fui o único que ficou dentro do círculo, os 10 mil reais são meus. Eu nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro todo. Deixa aí nos comentários o que eu posso fazer com esse porquinho de dinheiro. E se você gostou desse vídeo, assiste esse outro que tá aí na tela. Ele tá muito divertido. Deixa o like e se inscreva. Fui!